Fala, meu irmão. Fala, meu irmão, boa noite, tudo bem? Me Boa escuta bem? noite, bem, graças a Deus, tudo jóia e você? Tranquilo, graças a Deus também. Então tá bom. Cara, vamos já partir para ação. Primeiramente, te agradecer pela tua disponibilidade, né? Um assunto muito interessante, pertinente e muito atual, né? Que nós vamos estar tratando hoje. Nada melhor do que trazer um especialista para falar a respeito disso. Com certeza. Assim, eu costumo falar que eu sou muito agraciado, né, cara? Porque dentro de vários setores eu tenho bons amigos, meus irmãos mesmos, que acabam topando vir participar e tá trazendo um pouco de informação. Se a gente conseguir, dentro dessa meia hora, né, trazer um assunto que seja relevante ou um tema que seja relevante dentro do nosso bate-papo, nós já cumprimos a nossa missão. Né? Hoje o agro passa por um momento muito delicado, onde a gente não vivia isso há bastante tempo, ou nunca vivemos nenhum cenário onde tudo que de ruim poderia acontecer chegou simultaneamente, né? Mas eu acredito que a resiliência do produtor rural sempre foi a característica mais forte, né? Então, Com a certeza. gente com certeza Do brasileiro como um todo, né? do brasileiro como um todo, exatamente, né? Mas assim, Gabriel, né? Te agradecer, de fato mesmo, por estar participando conosco. Quando a gente conversou pelas primeiras, né, as primeiras vezes, você já cuida, no caso do meu seguro, do seguro da família, há bastante tempo, então, e não só por isso, né, mas somos amigos particulares, realmente. E eu Sim, falei, cara, eu acho que a gente tem que trazer esse tema porque eu participei de vários congressos, várias feiras e sempre é um tema muito relevante para o agro, né? E a gente vive, e nós somos parte disso, né? De uma nova geração que está vindo, assumindo as posições dentro do agro, mas eu não tenho família de produtores, né? Porém, aqui a gente vê que uma grande dificuldade do produtor é realmente a questão da sucessão familiar. Mas antes da gente entrar, né, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação sua, da sua experiência, da sua formação também. Fica à vontade, cara. Tá aberto para você. tranquilo. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, né? Eu também, como você, sou muito abençoado e agraciado que eu tenho muitos clientes que viraram amigos assim que eu vou levar para a vida toda, né? Então acho que isso é uma das coisas mais legais que tem no nosso trabalho, da gente que está no comercial, está na linha de frente. E você sabe a admiração que eu tenho por você como pessoa, como profissional. E é isso, né? Então, Naim, assim, me apresentando, né? Meu nome é Gabriel Klaas, eu sou formado em Direito, aqui pela nossa UEPG, né? Sou especialista em proteção financeira e sucessão patrimonial, através de recursos como, né, seguro de vida e previdência privada. E eu já estou nesse mercado tem aproximadamente 5 anos. Atualmente eu sou gerente comercial de uma companhia seguradora chamada MAG, né, também conhecida como Mão Geral. É uma companhia que já está há 190 anos no mercado brasileiro. É uma companhia muito sólida, né, que foi fundada em 1835. E a gente tem esse propósito, né, de levar a proteção financeira para as famílias, né, cuidar da sucessão das famílias também. E eu sempre comento, e é importante salientar, né, em que eu entrei nesse mercado, né, por conta de uma tragédia familiar, né? O meu pai veio a falecer de uma maneira trágica e a minha família foi um exemplo de uma família que não tinha um planejamento sucessório. Então a gente passou por muito problema financeiro, passamos por muito desgaste emocional e isso me levou a trabalhar com essa área e hoje é meu propósito de vida, né? É fazer com que as outras famílias, os outros negócios não passem pelo que minha família passou. Sim. E eu posso te dizer, né, Gabriel, do conhecimento de causa, a gente é bem próximo disso daí, em alguns pontos que tocam, né, e como eu te falei, eu não tenho ligação e a gente vai se aprofundar um pouco mais na realidade do agro, que é a nossa intenção aqui hoje, mas foram alguns pontos, principalmente, né, dessa questão da minha empresa. Hoje eu sou o Uhum. principal patrimônio da minha empresa. Se eu parar de trabalhar, não tem faturamento, não tem recursos e tudo, né? E algumas ferramentas que me foi apresentado, principalmente por você, assim, por, né, ter confiança no que você faz e nos produtos que você representa e sempre representou, que me levou a enxergar a necessidade, né? Então, muitas vezes eu acho que depois a gente deve falar desse número, né? Mas eu sei que o povo brasileiro não é
um usuário adepto, na sua grande maioria, de um planejamento, principalmente nessa questão de faltar, né, cara? E Sim. infelizmente é uma realidade mais certa do que a vida é a morte que a gente tem, né? É, Então, aproveitando que você falou, né, tem uma frase que eu gosto muito que quem escreveu essa frase foi Benjamin Franklin, que é um dos aham, pais fundadores dos Estados Unidos, né? Ele falou assim: nesse mundo nada pode ser considerado certo, exceto a morte e os impostos. Então, exatamente. são as duas coisas que a gente sabe que vai acontecer na vida, que a gente Sim, vai falecer um dia e que a gente vai pagar imposto. E a gente vai ver no exatamente. decorrer da live que falecer, principalmente também no Brasil, gera muito imposto e gera muito custo. Então, o Sim, brasileiro, eu falo que, né, a gente não tem a cultura de se preocupar com isso, né? Então, se for pegar números como Estados Unidos, China, os países, né, que já são bem desenvolvidos, esse número é muito maior, mas também esse é meu trabalho, levar a exato, conscientização para as exato. pessoas, né? É, Porque a gente não pode culpar a pessoa de não ter se ela nem sabe, exatamente, né? exatamente. E Então, assim, né, alguns até mandaram para mim umas mensagens. Obviamente que a gente está numa região muito privilegiada, os Campos Gerais aqui é altamente tecnificado, a grande maioria dos produtores, né, possui um grau de instrução muito elevado, mas a gente está falando com o Brasil todo, né, e o mundo sim. todo através da internet. Se você puder, em rápidas palavras, de uma maneira muito sucinta, né, o que de fato é uma sucessão patrimonial, Gabriel? Tá. E aproveitando também que você falou, né, e a gente está falando aqui para o agro, né, que é o seu público, Sim, mas tudo que eu falar aqui pode ser aplicado para sua empresa, né, que é do exato, agro, que não seja do agro, para sua família. Então a gente vai falar voltado ao agro, mas é um assunto que ele é universal, né? Então exatamente. tudo que eu falar aqui se aplica a todos os ramos também, né? Qualquer CPF ou CNPJ. Isso mesmo, perfeito. Perfeito. Então, o conceito básico de sucessão patrimonial, o que que é? É a transferência de todo o patrimônio de uma pessoa, ou do CNPJ, né? PF ou PJ. Então, a gente está falando de bens, investimentos, empresas, patrimônio, toda a transferência de uma pessoa de um CNPJ para a próxima geração, né? Então, isso basicamente é o conceito de sucessão patrimonial Uhum. e as pessoas não se preparam para isso. Como eu falei, Sim, né? A minha família não teve essa preparação e existem muitas situações que podem acarretar, né, numa pessoa física ou numa empresa quando não tem esse tipo de planejamento, né? E para a gente correto. entender um pouco, né, eu quero até que você me ajude, você que é mais especializado no agro que eu, né? Eu quero que você me ajude a identificar como que é a realidade do agro assim hoje. Né? Eu, por conhecimento, já tenho alguns clientes que eu atendo. Né? Falando do agro, vamos falar do produtor rural, por exemplo. Né? Uhum, claro. O produtor rural, a gente tem que analisar que quase 100% das vezes o patrimônio, né, a fazenda, está no nome da pessoa física, geralmente do patriarca, e a operação da fazenda está no CNPJ. Exato. Tem muitos produtores que ainda estão com essa operação da pessoa física, né, porque por conta do ramo, mas a maioria deles já está se especializando e tornou a operação no CNPJ, né? Exatamente. Hoje, como eu te falei, né, nós estamos numa região muito privilegiada, onde as cooperativas têm um papel fundamental, e aqui é onde o cooperativismo deu certo é no estado do Paraná. Uhum. E principalmente da força, né, e da orientação principal dos países europeus já chegam com essa ideia da organização, de certa forma, né? Então, realmente, hoje é bem dividido. Embora há não muito tempo atrás, o produtor tocava tudo no seu CPF, fazia um CADPRO, Sim. que era o cadastro de produtor, o que tinha de despesa, o que tinha de patrimônio, tudo estava dentro do CPF. Tanto que você pegava o imposto de renda, era uma Barça quase, né? De É, tanto patrimônio que ele tinha, registro das terras, registro de maquinário, e isso foi se mudando, e hoje a gente já costuma, inclusive, né, tratar isso daí como um empresário rural, não é apenas uhum. o produtor, mas ainda tem uma boa parcela que ainda não passou por essa transição. Sim. E a gente vê nos dois sentidos, né? Tanto de pessoa física como de pessoa jurídica, principalmente voltado para o agro. Uhum, O agro é um ramo que ele tem muito patrimônio, né? Então, quando a gente fala de terras, a gente fala principalmente aqui na região dos Campos Gerais e do Paraná, são valores absurdos, né? Tem sim, muito patrimônio voltado à terra, maquinário, só que são empresas, vamos dizer assim, que têm pouca liquidez, né? uhum, Então, a gente sabe que o pessoal do agro também trabalha muito com crédito, né? Então, esse é o maior problema na sucessão patrimonial do agro,
Porque quanto maior o patrimônio, a gente vai ver mais para frente, maior o custo dessa sucessão, e essas empresas, essas pessoas físicas, essas famílias não têm liquidez para essa sucessão. Sim, Aí que entram os grandes problemas que a gente vai ver também, né? sim. E alguns dados que eu trouxe também sobre sucessão, né? Então, são dados que se aplicam a empresas, mas se aplicam no agro também. Então, existem estudos que falam que apenas 30% das empresas, principalmente familiares, elas chegam à segunda geração. E só 10 a 15% chegam na terceira. Nossa. Então, esse que é o problema de não ter um planejamento estruturado de sucessão. Porque a empresa acaba fechando, né? Por inúmeros Claro. problemas que a gente vai ver também. E por isso que é tão importante ter esse tipo de planejamento. Nossa, é um dado bastante alarmante, né? Se a gente olhar para um cenário geral, como você falou, se aplica, e o agro faz parte dessa análise também, né? Mas Sim. essa questão é uma questão bastante preocupante, de fato. É. E Interessante. vamos entrar na seara, então, dos problemas que traz a sucessão. Sim, sim, sim. Então, voltando à frase que eu falei no começo, de Benjamin Franklin, a gente tem duas certezas dessa vida, né? Que a gente vai falecer algum dia, a gente não sabe quando, e que a gente vai pagar imposto. A gente paga imposto, infelizmente, durante a nossa vida toda e vai pagar quando falecer também. Então, quando uma pessoa falece, né, seja ela ali o patriarca da família ou do produtor rural, seja a pessoa-chave da empresa, existe um processo chamado inventário. Uhum. Ninguém consegue escapar desse processo, é um processo jurídico que todas as pessoas e empresas têm que passar. Então, o que é inventário? No inventário, a gente reúne todos os bens do falecido, né? Então, patrimônio de bens imóveis, bens móveis, cotas de empresas, investimentos. Então, reúne tudo isso, reúne as dívidas também, né? Caso tenha dívidas, é usado o espólio, o patrimônio da pessoa que faleceu para pagar essas dívidas. E o que sobrar é destinado aos herdeiros. Só que tem um grande problema, né, Naim? Não passa para os herdeiros de uma hora para outra, né? Então, o governo vai querer a parte dele, que é o chamado ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação, né? Então, a gente pode entrar também agora na seara da reforma tributária. A reforma tributária ela já foi aprovada em Congresso, só falta Uhum. agora os estados legislarem sobre. E o que afetou muito na sucessão patrimonial quando a gente fala de reforma? Primeiro, que hoje o ITCMD ele é um imposto estadual, então tem variação de valor em cada estado. Aqui no Correto. Paraná, hoje a alíquota é de 4% sobre todo o patrimônio da pessoa, né? Então Descontado das imagine dívidas ou do patrimônio sem contar as dívidas dentro da conta. isso, isso. Então a Entendi. gente é o que vai ser inventariado ali, né? 4%. Então, imagine quando a gente fala de um produtor rural que tem uma fazenda de 100 milhões de reais, né? Só de imposto, a gente está falando de 4 milhões. Uhum. Dinheiro muito alto que tem que ter para liquidez. E na reforma tributária, foi aprovada a progressividade da alíquota. Então, essa alíquota ela vai ser progressiva em relação ao valor do patrimônio, podendo chegar até 8%. Meu Deus. Entende? Então, está em tramitação já no governo estadual para isso começar a vingar aqui no Paraná, a partir de 2017, 2028, agora não lembro. E a segunda questão que preocupa muito também que na reforma tributária foi a questão do valor a ser cobrado, né? Em cima do quê? Antigamente, antes da reforma, a gente conseguia, em muitas vezes, por exemplo, essa alíquota do imposto ser cobrado sobre o valor venal do imóvel. O que é o valor venal? Aquele valor do IPTU ou o valor que foi registrado, né? E com a reforma tributária, eles mudaram isso para o valor de venda, para o valor de mercado. Então, agora não tem como escapar. Se o produtor rural tem uma fazenda avaliada de mercado de 100 milhões de reais, ele vai pagar imposto sobre 100 milhões de reais. E Entendi. antes tinha um jeito ali a fazenda foi registrada por 50 milhões, então pagar imposto sobre isso. Então, são os dois principais pontos de atenção da reforma tributária, essa alíquota progressiva do imposto de transmissão, né, de bens, Uhum. e também o valor comercial e real dos bens. Isso a gente pode aplicar na empresa também, porque na empresa, quando a pessoa vem a falecer, as suas cotas têm que ser inventariadas também. E não é as cotas que tem no contrato social, que a gente sabe que o Uhum. contrato social sempre é um valor bem mais baixo do que a empresa Sim. realmente vale. E nas empresas também vão ser analisadas o valuation da empresa
para saber o valor real dessas cotas para fazer o inventário disso também. Né? Perfeito. Então, na sucessão, no inventário, né, além de ter esse imposto, que a gente já está falando aí de 4% a 8% no futuro próximo, tem outras custas também. Você vai precisar contratar um advogado. Um advogado, para fazer esse trabalho, vai cobrar de 5% a 10%. Tem as taxas de cartório, taxas de justiça. Então, a gente está falando de um problema de liquidez financeira de 15% a 20% do patrimônio de uma pessoa. Né? Sim. Do patrimônio de uma empresa, só para os familiares, para os herdeiros, terem acesso a esse patrimônio. Entende? E o que acontece, eu também já trabalhei muito, né, antigamente no mercado imobiliário, o que acontece quando essa família que tem muito patrimônio não tem liquidez em caixa? E acontece falecimento ali do patriarca, por exemplo. As pessoas, elas precisam dilapidar o patrimônio para conseguir essa liquidez para fazer o inventário. Entende? Então, tem um apartamento no centro da cidade que vale R$1 milhão. Como não foi inventariado, não tem registro, não consegue fazer a transferência do imóvel. Então, ela tem que vender esse imóvel com valor defasado por um contrato de gaveta. O imóvel que vale R$1 milhão tem que vender por 500 mil para conseguir dinheiro para fazer o inventário, para liberar os outros recursos. Né? E todos os recursos podem ser bloqueados. Às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho lá um valor de dinheiro investido, então se eu morrer, minha família pega esse valor Não. e faz o inventário, bloqueia tudo. Né? Se você fizer da maneira correta. Então, quando a gente fala de planejamento sucessório, existem várias ferramentas. Sim. Existem a holding, que está muito em alta hoje também, existe doação em vida, existe testamento. Mas, para mim, a ferramenta que mais funciona, que é mais fácil de entender, é o seguro de vida nessa situação. Por quê? O seguro de vida, ele é um benefício, ele não é considerado herança. Então, ele não passa por inventário, não tem essa incidência de imposto do ITCMD, né? E não pode ser objeto de ação de dívidas do segurado também. Então, basicamente, como funciona uma estrutura de sucessão patrimonial familiar com seguro? A gente contrata um valor de seguro que cubra todas essas custas que o inventário vai ter, né, tanto de imposto, advogado e taxas, para que quando o patriarca venha a falecer, a família, os beneficiários recebam esse valor em até 30 dias depois do falecimento, e com esse valor eles paguem todo esse processo de inventário e a família tem acesso a todos os patrimônios e investimentos que o patriarca deixou. Sem precisar descapitalizar ninguém, sem precisar fazer empréstimo, sem precisar dilapidar patrimônio. Realmente é uma ferramenta extraordinária, né? E é de planejamento mesmo, como você falou, né? E voltando à frase do Benjamin Franklin, né? Que é a morte e os impostos. Então você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Numa cajadada só. E dentro do ramo de seguros, né, principalmente a MAG, que é a seguradora que eu represento, ela criou um produto especialmente para isso. Então, ele se chama Whole Life Sucessão. É americanês, mas significa vida inteira. Então, é um seguro que ele é diferente do seguro convencional. Né? O seguro convencional também é ótimo, né? A gente trabalha, é um produto muito procurado. Só que o seguro convencional, você paga ele durante toda a sua vida. Né? E ele tem um grande problema que é o chamado requadramento etário. Então, todo ano que vai passando, você vai ficando mais velho, esse seguro vai aumentando de valor também. Esse seguro, para ter, não pensando em planejamento sucessório, para ter para sua família, para ter para proteger sua renda, é perfeito. Mas pensando na questão de sucessão patrimonial, principalmente quando a gente está falando de patrimônios de valores elevados, o mais ideal e recomendado é usar o Whole Life Sucessão. Por quê? Para a gente ficar fácil de comparar, né? O seguro convencional é como se fosse um aluguel e o Whole Life Sucessão é um seguro que você compra. Né? Você também tem esse seguro, né? Então, é um seguro que você paga por um determinado tempo, né? Quita essa pólice e tem para o resto da vida. Né? Então, vou usar um exemplo prático aqui. A família precisa de R$1 milhão para a sucessão de todos os patrimônios. A seguradora, se você vier falecer, vai pagar R$1 milhão e você vai pagar, vou chutar um exemplo aqui, porque sabe que seguro ele tem muitas variáveis. Assim como na agronomia, ela depende. Depende. Então, entra a idade do segurado, profissão, né, questões de saúde e tudo mais. Mas o seguro de R$1 milhão, esse Whole Life, você vai pagar, por exemplo, 600 mil parcelado em 20 anos sem juros. Entende?
Então você está comprando um patrimônio de R$ 1 milhão para ficar para sua família, vai pagar 600 mil parcelado em, você pode parcelar em 5, 10, 15, 20, 30 anos, né? Sem juros, claro que quanto maior o tempo desse financiamento, assim, desse pagamento, maior vai ser o valor no final, né? Quanto menos tempo você fizer, menos você vai pagar. Mas percebe que você está comprando um patrimônio de 1 milhão, pagando 600 mil parcelado em 20 anos, por exemplo. Só aí você teve já uma economia de 400 mil reais que você vai deixar para a sua família. Vai pagar de maneira parcelada e esse valor de 1 milhão que você vai deixar para a tua família não vai entrar em inventário, não vai ter imposto de TCBD e a tua família vai receber esse valor até 30 dias. Então é um produto assim que é destinado para a sucessão. Claro, né, às vezes não é um produto também muito em conta, porque a gente está falando de valores altos e um valor Sim. que é uma compra, que é certo que vai ficar para sua família, mas hoje é o melhor produto que existe pensando em sucessão, né? Às vezes as pessoas gastam bem mais do que o valor devido em outras maneiras de sucessão que talvez nem deram certo. A reforma veio também, eles não são nada burros, né? A reforma veio para cortar todos como que fala, os atalhos que o pessoal está tomando, né? Sim, Que o pessoal está também correndo contra o tempo antes que entre em vigor, né? Então, para mim, é a ferramenta mais simples de se entender, mais fácil e que funciona de maneira correta ali também. Não, perfeito. E como a gente tinha conversado, né, é algo para se pensar por conta de toda a certeza e a relação que gera, né, depois do acontecimento, de deixar realmente a família desguarnecida. Então, é essa questão, né? E principalmente o ponto de dilapidar patrimônio. Então, às vezes, a Sim. pessoa tem que fazer num ato de desespero, né? Acaba torrando o imóvel, terra, qualquer coisa que seja para conseguir liquidar. Então, hoje, né, eu acredito que dentro dessa sucessão familiar e do planejamento sucessório, de maneira geral, essas ferramentas têm sido bastante interessantes. E como eu te falei, né, foi algo que me chamou muito a atenção e que eu quis até trazer, porque trazer você aqui para estar falando, porque é o assunto, cara, posso enumerar, assim, de todas as conferências que eu participei, alguns simpósios, sempre estão batendo na parte Sim. de sucessão, entende? E outra coisa, né, o que a gente vê é que alguns filhos, infelizmente, dentro do meio rural, né, saem da zona rural, vão para grandes centros, fazer outros cursos, talvez não tecnicamente estão aptos para estar assumindo, né, todo o patrimônio do pai, e daqui a pouco é pego de surpresa por isso aí. Então, eu acho que hoje, Sim. pelo patriarca que está em vida, ainda é uma decisão muito inteligente, né, cara, a ser feito esse planejamento aí de como que ele vai deixar todo esse patrimônio. Aí você pegou num ponto bem importante, né? Porque eu sempre digo, né, que o dinheiro, o planejamento, ele não é só matemática, ele é muito emocional. Exatamente. Então, pense nesse filho do produtor ali, ou filho do empresário que acabou de perder o pai, né? Ele está ali num momento de fragilidade que só quem passou por isso, né, de perder um ente muito próximo, sabe? E quando você está nesse momento de fragilidade, você faz as piores decisões Sim. da sua vida, né? Porque você não está com capacidade de pensar e de gerir sobre nada. Sim, sim, sim. Então, é como você comentou, a pessoa dilapidar o patrimônio ali É. por desespero, por necessidade, é a coisa mais fácil do mundo, né? Exatamente. Tem um produtor que eu aprendi muito com ele no meu início de carreira, que ele falava sempre, né, que a cabeça quente só perde dinheiro. Só Seja perde numa dinheiro. ligação atravessada, num e-mail mal escrito, ou mesmo num momento desse onde você perde um ente que você não tem, e você pontuou muito bem, você não tem capacidade psíquica, mental, emocional para estar tomando uma decisão acertada, né? Sim. Então, justamente, você tem que parar e pensar e realmente, né, eu acho que eu falo por mim, de uma dessas ferramentas, a possibilidade de garantir a formação da minha filha até a idade dela, depois da faculdade, mesmo se eu faltasse, foi algo que me chamou a atenção. Falei, cara, eu preciso disso. Eu não sei o que vai Sim. acontecer comigo amanhã, depois, daqui 10 anos, né? Quero viver até os 95, mas saber-me Deus qual que é a trajetória que a gente está. Mas você
planejar eu também acho que é uma forma de amor, né, cara? Porque Com você certeza. pensar realmente em quem você ama de uma maneira que você vai falar assim, cara, eu não vou deixar eles preocupados e essa parte tá resolvida. Eu sempre digo, né, que esse tipo de planejamento é uma das maiores formas de amor que tem, porque você está planejando algo para quando você não estiver aqui. Então, Exatamente, então, isso é muito altruísta, é muito pensando no próximo, muito pensando na tua família, porque o ser humano é muito feito de pensar nele mesmo, né? Então, exato. quando a pessoa faz esse tipo de planejamento, e eu sempre falo também, né, eu peço como filho. Hoje eu tenho um filho, você tem filho também. Sim. O que a gente passou, assim, o sofrimento que a gente passou por não ter esse tipo de planejamento, eu não desejo para ninguém, né? Sim. É, Então, e assim, né, para quem não te conhece, depois a gente vai deixar os contatos aqui. Realmente, cara, eu posso dizer que é o teu legado e você faz é, isso com maestria, né? Porque você vende um negócio que você acredita, primeiramente. Eu acho que é o primeiro fator para você vender ou representar ou oferecer, né, uma ferramenta para alguém, você tem que acreditar e saber que aquilo sim, ali na causa, né? Se você não tiver, quanto falta isso daí vai fazer para tua vida, né? E a vida da tua família. Então, assim, eu me sinto lisonjeado, né? Primeiro por ser teu amigo, um excelente profissional, e realmente você consegue fazer esse estudo de causa, né? De cada pessoa, porque é particular. Às é vezes o cara tem um particular. patrimônio de 200 milhões, outro, né? Tem uma casa, mas mesmo assim vai precisar do mesmo planejamento para deixar para ele. Eu sempre falo isso, porque não se engane, quem não tem nada não precisa também. Vai É, ter que passar exato. pelo processo de inventário da mesma maneira, Exatamente. Então, né? assim, Como a gente fala com o agro, né? Porque são grandes somos, realmente, propriedade rural é muito valorizada, maquinário e tudo, mas quando a gente fala também do CPF normal, a pessoa tem que se planejar porque vai passar pela mesma coisa. É uma questão jurídica. Para você liberar sim. esse patrimônio para alguém pegar, vai ter que fazer realmente esse inventário, né? E a gente falando também um pouco dos empresários, né? Das empresas, tanto do ramo agro como de todas as outras, porque o Sim, CNPJ é um CNPJ independente da atividade, né? Então, como que a gente faz a sucessão empresarial, utilizando o mesmo produto? Então, imagine que uma empresa tem três sócios, né? uhum. Então, existem três sócios na empresa, cada sócio possui lá 33,33% das cotas societárias e um desses sócios vem a falecer. Juridicamente, o que acontece quando falece um sócio? Existem duas possibilidades. Se não tiver também nada no contrato social descrito, porque a maioria das empresas não tem, porque é aquele contrato genérico ali, o contador faz Ctrl-C, Ctrl-V Exato. e é aquele contrato de todas as empresas. O que acontece? A primeira opção, os outros dois sócios que ficaram têm que comprar as cotas desse sócio falecido, né, pagar para os herdeiros, para eles receberem esse dinheiro, que é a herança deles de direito, né, ou aceitar que os herdeiros entrem como sócio da empresa. Geralmente, os empresários não querem que isso aconteça, porque você fez sociedade com o teu amigo, fez sociedade com o teu sócio, né? Você não fez sociedade com a mulher dele, com o filho dele. Então, você não sabe como esse herdeiro vai entrar na empresa, se ele vai somar, se ele vai diminuir. Então, esse é um grande problema da sucessão empresarial. Então, a gente faz o mesmo planejamento com o seguro de vida. Né? Então, como que funciona a estrutura dessa empresa com três sócios? A gente faz um seguro para cada sócio, coloca a empresa como beneficiária, então o pagamento pode ser feito pela própria empresa também, e quando um desses sócios falece, o seguro paga a empresa paga as cotas societárias desse sócio falecido para a família, e essas cotas são divididas entre os dois sócios que remanesceram. Entende? Então, um sócio falece, os outros dois sócios não precisam descapitalizar, né? A empresa também não precisa descapitalizar, porque é a seguradora que assumiu esse risco, e tem uma sucessão empresarial muito mais tranquila. Porque também muitas empresas quebram durante o falecimento de um sócio, Sim, porque essas cotas também têm que passar por inventário. Né? E às vezes até o inventário sair, o inventário, gente, pode demorar 2, 3, 5. Meu pai faleceu faz quase 5 anos, ainda não terminou. Né? Então, trava, às vezes, toda a operação de uma empresa por conta do inventário, né? Por conta de litígio entre herdeiros, entre sócios. Então, é uma ferramenta também para acelerar tudo, para fazer a empresa girar, e esse é um planejamento sucessório empresarial. A gente falou muito do correto. familiar, falando do Sim. produtor, mas são situações que se conversam muito também.
Não, excelente. Cara, obviamente, né, que nós temos assunto aqui para poder falar uma noite toda, mas eu queria te agradecer. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas. Qualquer dia a gente faz uma nova live, trazendo aqui outros cases, outras ferramentas que tem. Eu acho que é extraordinário. Mas como eu te falei, era um assunto que eu mesmo, né, tinha bastante curiosidade e eu costumo trazer os amigos aqui que eu confio, que eu conheço, né, e que são realmente os ases de cada assunto e de cada área. Então, Gabriel, meu muito obrigado, cara, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, né? Se você quiser deixar as tuas considerações finais, os teus contatos aí, fique à vontade, tá? Tá liberado. Eu que agradeço, né? E obrigado, né? Mais uma vez, né, reitero a minha admiração por você, como pessoa, como profissional, como amigo aí que essa profissão maravilhosa também me deu. E minhas considerações finais é sempre, né? Pensar na sua família, pensar na sua empresa, pensar no planejamento, não deixar nada para depois, porque o depois pode ser amanhã, né? A gente nunca Sim, sabe. Voltando à frase, a gente só tem certeza que vai morrer e pagar imposto nessa vida. Então, vamos se planejar para as certezas que a gente tem, né? A gente se planeja para tanta coisa que a gente nem tem certeza exatamente, e deixa as certezas de lado. com Mas é isso. certeza. Muito obrigado. Boa noite. Deus abençoe você, tua família, todo Amém, mundo que cara. assistiu. E tamo junto. Tamo junto. Valeu, Gabriel. Um forte abraço. Um Até abração. Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.